Bem-vindos ao canal do Rami Factory Podcast. Hoje no meu programa tem dois homens especiais. Eu falo de um deles é um professor, Alexandre Bumba, e o outro cuida do ambiente, ou seja, cuida dos meios ambientais, a qual tem o nome de Cristóvão Adão. Ele é um doutor que é especialista também, digo assim, nesta área. E eu tenho o prazer de, então, cumprimentar já o professor Alexandre Bumba. Seja bem-vindo ao canal do Rami Factory. Muito obrigado, boa noite. É uma honra estar neste local para falarmos dos assuntos que afligem não só a nossa vida diária, mas de uma forma geral a sociedade. Muito bom. Da mesma forma, também seja bem-vindo, doutor Adão, no canal do Rami Factory. Muito obrigado e saudações extensivas a quem estiver a nos assistir nesse momento. Eu penso que é sempre gratificante estar aqui para podermos abordar os assuntos que estão intrinsecamente ligados ao nosso dia a dia. Muito bom. É pela primeira vez que o doutor Adão vem aqui neste município de Alto Zambeze? Eu venho pela segunda vez, mas a primeira vez foi mais em questões de estudos de impactos ambientais. Falamos propriamente do levantamento do troço que já está a ser intervencionado, que é do Luau até cá no município do Alto Zambeze, e não tive essa interação com a população, mas desta vez estou a me sentir mais recebido, mais caloroso, tudo porque estou a interagir com a população do Alto Zambeze. Muito bom. Para quem não sabe, o professor Alexandre Bumba, ele é um dos ícones. São pouca gente que não conhece ele, principalmente os que vivem na província do Mochiga. Inclusive, ele foi administrador municipal deste município do Alto Zambeze. E hoje está aqui, é uma honra na minha parte ter o líder, eu considero-te como um líder Muito obrigado. Programa. Obrigado mesmo. Entrando já na nossa conversa de hoje, vamos tratar acerca de conservação do meio ambiente e os bens públicos. Esse será o tema que vamos conversar aqui. São situações que muito acontecem aqui na nossa localidade e muitas vezes não valorizamos. Ainda bem que os dois especialistas, se me permitem dizer isso, estão aqui para então corrigir aquilo que anda errado. Ao falarmos de escândalo ou escandalizar meios públicos, professor, acontece que muitas das vezes não são os munícipes. Os governantes também fazem a mesma coisa. Eu queria entender antes se a forma de castigo é a mesma que merece quando levam esses homens, quando eles levam para o Ministério Público, sim, certo? Será que a forma de resolver o problema é a mesma? Bem, mais uma vez, muito obrigado. Em relação a esta questão, o que devemos aqui deduzir e passarmos ao público que nos assiste é de que, na verdade, tudo que se estraga, tudo que se vandaliza, primeiro devemos entender de que é um crime. Mas esse crime entendemos no sentido de que vandalizou, estragou aquilo que devia servir para todo cidadão, para toda a população. Mas os órgãos de justiça, mais que nós, enquanto professores, eles estão em condições para saber como é que o meio foi vandalizado, em que situações até que o cidadão pode vandalizar esse meio, e eles podem encontrar um meio termo, ou alguma ação pedagógica, ou então, se o vandalismo for mais relevante, então aí sim os órgãos de justiça podem tomar medidas mais drásticas para que, na verdade, isso não venha de novo a acontecer. Muito bom. E quando falamos de conservar o meio ambiental, há uma coisa que eu não percebo, isso já para o doutor. Por que eu digo assim? Muitas das vezes quem proíbe ou que tem muito cuidado de fazer esse controle é o governo, o Estado. Mas só que lembram que há muitos caminhões que saem de madeira. Sim. Quem que permite que aquelas madeiras possam sair, se uma vez que nós devemos preservar o ambiente e as madeiras fazem parte também da conserva do ambiente, não é? Certo. A pergunta que me faz é muito importante e é uma pergunta que já tem sido feita em vários colóquios que eu participo. Muito bom. Em princípio, é preciso dizer aqui que o homem, desde os tempos primórdios, sempre viveu com a natureza. Nós não podemos desassociar o homem da natureza, porque o homem também faz parte da natureza. Logo, a madeira é um dos recursos que o homem usufrui para satisfazer as suas necessidades. O que é que eu quero dizer com isso? Quero dizer que não é
proibido explorar a madeira. E não é preocupante que se explore a madeira. O que é preocupante é a forma como se explora a madeira. Porque é preciso dizer aqui que existe órgão do governo que superintende as políticas da exploração da madeira. Estamos a falar propriamente do Instituto de Desenvolvimento Florestal, que é o famoso IDF. Estes é que têm a prerrogativa de elaborar licenças para autorizarem a exploração de madeira. E também é preciso que fique aqui claro que a exploração de madeira é feita mediante um inventário florestal. Ou seja, faz-se um levantamento e vê-se a quantidade de madeira ou de floresta que temos numa determinada área e depois os madeireiros concorrem para adquirir essa licença e posteriormente explorar. É preciso que fique aqui claro que a pessoa que explora a madeira contribui para a conta única do Tesouro por via dos impostos. Mas agora, muitas das vezes, a exploração que é feita da madeira é que nós chamamos, do ponto de vista ambiental, insustentável. Que é, por exemplo, um madeireiro lhe é recomendado que corte 30 metros cúbicos de madeira. Mas quando vai para a mata, corta 50 metros cúbicos de madeira. Logo, estamos a dizer que é um indivíduo que não está a cumprir com aquilo que está pré-estabelecido na licença. Este é o nosso problema quanto à madeira. É preciso que fique aqui claro que a exploração de madeira não é crime, anda autorizada, mas a exploração que é feita por nós próprios angolanos, muitas das vezes, é que não é sustentável. Porque é preciso aqui também que fique claro que quando nós olhamos na exploração de madeira, vimos muitas das vezes os nossos expatriados, que é os nossos irmãos chineses. Aqui também é preciso ficar patente que a lei diz que nenhum cidadão estrangeiro tem o direito de ter a licença de exploração de madeira. Okay. Somente o angolano tem esse direito. Mas se o angolano não tiver a capacidade financeira para explorar a madeira, então pode chamar um indivíduo que tem poder financeiro para poder explorar juntos. Então é só para ver que a responsabilidade não é do chinês, é do angolano. O angolano é que tem a licença, é que tem a responsabilidade de fiscalizar aquele indivíduo que chamou para juntos explorar essa madeira. O que não acontece é que muitas das vezes o angolano que tem a licença não acompanha o chinês que é o comparsa dele nessa exploração. E muitas das vezes os chineses, quando vão para explorar, não exploram simplesmente só madeira. Exploram também diamantes, exploram mercúrio, afugentam as abelhas, usam produtos tóxicos que é para afugentar todos os insectos, para conseguir alcançar a madeira de diâmetro comercial. Então é preciso que aqui fique claro que a exploração de madeira pode ser autorizada, mas deve ser de forma sustentável. Quando eu falo de forma sustentável, eu estou a dizer que você vai explorar, mas na exploração de uma, que plante 2 árvores, que plante 3 árvores, para que as gerações futuras também encontrem aquelas árvores. Exato. Então, apelamos à população para que sejam cada vez mais vigilantes e ajudem naquilo que é a fiscalização, para que então essa exploração de madeira seja cada vez mais sustentável e que essas empresas cumpram com as suas responsabilidades sociais. Então pensamos que é mais ou menos isso. Muito bom. E por que é importante nós preservarmos o meio ambiental? Exato. É importante preservarmos o meio ambiental por causa de várias questões. Primeiramente, dizer que o meio ambiente é onde o homem está inserido. E sabe-se muito bem que é no meio onde o homem pode encontrar saúde, como também é no meio onde o homem pode encontrar vários tipos de doenças. Logo, a preservação do meio ambiente vai fazer com que o indivíduo ou o ser humano encontre aquilo que é um ambiente sadio, um ambiente puro para sobreviver. É preciso aqui clarificar que até o ar que nós respiramos, as árvores purificam este ar, que é a libertação do oxigênio que nós respiramos e a absorção do dióxido de carbono que nós expiramos, que é um gás que é nocivo à saúde humana e que vai provocando o aquecimento global através da destruição da camada de ozônio. Então é preciso dizer que se nós protegermos o meio ambiente,
estaremos a proteger a nós mesmos, estaremos a proteger outros seres vivos. Então, por isso, nós sempre aconselhamos que haja um equilíbrio ecológico, um equilíbrio na natureza, para que tanto faz o homem, assim como outros seres vivos, continuem cada vez mais a viver neste mundo que é de todos nós. Muito bom. Professor, qual é o papel das leis e da fiscalização na proteção dos espaços públicos? Bem, na verdade, falarmos de espaços públicos, primeiro, a lei, conforme foi dita, deve começar mesmo por nós. Sim. Deve começar por qualquer cidadão, na necessidade de saber de que tudo que se coloca à disposição, não é, do cidadão, tudo que o Estado faz para benefício do cidadão, da população, é um bem público. E se é um bem público que deve servir para todos nós, na verdade, o que nós devemos fazer é a sua proteção, como dissemos anteriormente. E essa proteção, na verdade, deve passar por nós. Portanto, aquilo que dissemos, um jardim, por exemplo, não é? O Estado coloca um jardim à disposição da população. Deixa-me só dar um exemplo nesse quesito. Quando nós estivemos aqui, estávamos a preparar, aliás, demos iniciativa do jardim a nível do município, eu estou recordado de que naquele dia, os mais velhos numa reunião, as autoridades tradicionais e outras que estiveram presentes, haviam dito, não, a mata administradora, então, por que não se construiu uma escola em detrimento do jardim? Mas a resposta que nós havíamos dado é no sentido de que, se estivessem aqui os jovens, também poderiam dizer de que o jardim para nós é importante. E vale a pena aqui ressaltar de que num dia eu passava de noite e estavam lá mais velhos no jardim. O que é que eu fiz? Tirei uma foto, mas num dia, numa outra reunião, num outro momento, antes do começo da reunião, eu perguntei, essa imagem que acabaram de observar, era de jovens ou de mais velhos? Era um casal de mais velhos. Então, o que significou para mim é de que, tanto para mais velhos, como para jovens e as crianças, tudo o que é bem deve servir. Okay. Tem grande interesse porque nós usufruímos desse bem. Daí, então, a necessidade, conforme nós dissemos, de podermos conservar. E a conservação parte do cidadão, porque o Estado coloca à disposição. Então, nós que usufruímos esse bem é que devemos cuidar. Portanto, dali o Estado ou a administração, podemos assim dizer, os governos, criam as leis no sentido de educarmos, prevenirmos de que o cidadão não danifique aquilo que serve para o próprio seu benefício. Okay. Mas também ali podemos partir por uma sensibilização nas escolas, nas igrejas, em outros ambientes, ali onde nós estivermos, podemos falar da conservação de um bem público. Porque, na verdade, esse bem público nos faz bem, nos faz falta, e daí, então, a necessidade de podermos conservar. Muito bom. Professor, será que existe uma tecnologia a nível nacional para poder monitorar os bens públicos para aqueles que vandalizam estes meios? Bem, a nível do Estado, a nível do governo, não existe sequer esse meio, mas podemos partir por uma denúncia. Ok. Se eu saber de que o filho do meu vizinho, ou o meu amigo, ou outra, vandalizou um bem público, então devo recorrer às instituições apropriadas, podemos falar no caso da Polícia Nacional, para denunciar de que o meu amigo ou o filho do meu vizinho, enfim, vandalizou um bem público. Por quê? Porque esse bem público que o meu amigo ou o cidadão vandalizou, o prejuízo não é só para ele. O prejuízo vai ser de todos, vai ser de toda a população. Daí, então, a necessidade de irmos denunciando, portanto, todos aqueles que vandalizam ou estraguem esses bens. Portanto, a questão aqui que se coloca da denúncia, e queríamos aproveitar esta ocasião, porque muitos têm o medo, têm o receio de que, se eu o denunciar, o meu vizinho vai dizer, não, quem denunciou o meu filho daquilo que fez é o meu vizinho. Não, existe um segredo, existe um civismo dentro dos órgãos afins
quando um cidadão vai denunciar, porque na verdade não vai se dizer, quem veio nos dizer o que aconteceu, eu fulano de tal. Não, não existe isso. Então dali devemos todos nós termos a coragem de que quando alguém vandaliza e à vista de todos, então o único meio, o único mecanismo que o Estado utiliza é a denúncia. Dali, então pedirmos a participação de todo o cidadão para, primeiro, para a conservação do bem que o Estado coloca à nossa disposição, para daí então denunciarmos aquele que vier a vandalizar esse bem que é de todos nós, ou de todo cidadão. Muito bom. Professor, vou já passar a palavra ao doutor, mas eu não, senão vou esquecer se eu não fizer esta pergunta que vem ali. Muitas das vezes, quando nós, os jovens, ficamos estressados, vandalizamos os meios públicos. Quem sai a sofrer? Será que é o governo que colocou aquela coisa ali, aquele meio aí, ou nós, como cidadãos munícipes, que sofremos as consequências? Na verdade, quando falamos do Estado, falamos do governo, somos todos nós. Portanto, não podemos entender que o Estado é o dirigente máximo do município ou da província. Não, o Estado somos todos nós. O cidadão é parte desse Estado. Certo. Naturalmente, quem vandaliza também está ali. Também vai sofrer as mesmas consequências. Vai sentir a mesma falta. Por quê? Porque esse bem servia tanto para ele mesmo como para os outros. Por isso, devemos entender de que o Estado somos todos nós. Dali, então, a necessidade de todos nós prestarmos uma maior atenção na sua conservação, na sua manutenção, porque entendermos de que o Estado vê o dinheiro, não é? O dinheiro que o Estado usa para poder construir uma escola, para poder construir um jardim, para construir um outro meio, é mesmo o dinheiro do povo. O doutor Cristóvão falava do imposto que o cidadão, portanto, contribui quando estiver a praticar uma determinada atividade. Esse dinheiro é mesmo dinheiro do povo. E não ficaria bem o nosso dinheiro, que serve para a construção de um bem público, o mesmo cidadão que usufrui esse bem público, poder danificar para amanhã culpar, para amanhã chamar a atenção de que o governo, ou então dizer de que o governo não está a fazer nada, a administração municipal não está a fazer nada. Não é isso. Acho que aqui podemos considerar que é uma questão de consciência. Saber de que o Estado coloca para um bem público para a nossa disposição, mas para servir, para usufruir a todos nós enquanto cidadãos de uma determinada localidade. Muito bom. Doutor, quais são os desafios que vocês enfrentam para conservar o meio ambiental atualmente? Perfeito. A pergunta que me faz é muito inteligente. Dizer que as dificuldades são várias. Desde a consciência humana. Porque nós, quando falamos de ambiente, nós falamos das últimas ciências a surgirem no mundo. Nós estamos a falar de uma ciência que surgiu depois da matemática, depois da química, depois da física, depois da geografia, depois da geologia, depois da economia. Depois de várias ciências é que surgiu o ambiente. Então, logo, é uma ciência que é vista como agressora a outras ciências. Porque o ambiente vem para dizer na economia para que não explore muito. Vem para dizer na física para que não crie muitos tremores de terra. Vem para dizer na química que, olha, algumas composições não podem ser feitas porque senão vai provocar N problemas. Então, o ambiente vem para dizer basta a estas ações, então vamos fazer assim. E muitas das vezes não é bem vista. Logo, uma das maiores dificuldades que nós temos para conseguirmos moldar a consciência, tanto faz dos particulares assim como de entes públicos, é mesmo a consciencialização. As pessoas ainda não conhecem propriamente o que é preservação do meio ambiente. As pessoas ainda não estão dispostas a nos aceitar como ambientalistas. Por exemplo, nós quando estamos a falar de questões ambientais, muita gente fala, esses também são muito saudosistas. Esses pensam que são eles que são os limpos. Quando nós estamos a falar de higiene, quando estamos a falar de saneamento básico, as pessoas falam, esses também acham que eles são mais limpos que os outros. Não. A questão é a vida humana, a questão é a saúde que está em jogo. Logo, é uma dificuldade que nós temos de nos aceitarem.
Porque tem sido muito difícil nós irmos sensibilizar a população e a população nos acatar, principalmente quando trata-se de adultos. Por quê? Porque as crianças normalmente estão dispostas a aprenderem novas coisas. Os adultos acham que já sabem tudo. Então, quando nós chegamos com essas boas novas ambientais, com as boas novas ecológicas, encontramos resistência, porque o adulto pensa que já sabe tudo. Mas quando nós começamos a falar com eles, só assim é que depois dão conta que, afinal de contas, passa o pionasmo, há muita coisa que também não sabiam. Então, a dificuldade e a resistência na aceitação das questões ambientais. Mas nós, como entes públicos, conhecemos que a prevenção é maior que o combate. Não vamos esperar que a gente tenha problema para depois combater. Alguém dizia que curar a doença custa mais caro do que prevenir a doença. Então, por isso, nós primamos sempre pela educação, sensibilização e consciencialização ambiental, para que aquele indivíduo que não acatar essa educação, sensibilização e consciencialização, só assim que depois partimos para a responsabilização, onde começamos já a usar as leis para responsabilizar aquelas pessoas que não cumprem. Mas é preciso aqui que fique claro que não podemos procurar esperar que sejamos sancionados para que a gente cumpra uma determinada orientação do Estado. Nós precisamos conhecer quais são os nossos direitos e quais são os nossos deveres. Os nossos deveres passam necessariamente de obrigações. Nós somos obrigados, conforme disse aqui o meu amigo de painel, nós somos obrigados a cuidar do bem público. Porque o bem público é tudo aquilo que alguém pode usufruir, mas que não pode ser danificado por ele. Então todos nós temos direito, mas também temos obrigações. Por isso, nós aqui sempre primamos pela educação, sensibilização. A resistência por parte dos nossos munícipes, dos nossos cidadãos, sobre a aceitação das questões ambientais é uma das principais dificuldades que nós temos. Depois também temos outras dificuldades, por exemplo, que é a aquisição de meios. Porque o ambiente, a poluição do meio ambiente, ela é multissetorial. Nós temos a poluição por via dos lixos, temos a poluição por via do barulho, que nós falamos de poluição sonora. Vamos supor que no vizinho tem um gerador que está a fazer barulho. Como é que eu vou saber que esse gerador está a ultrapassar os limites que a lei estabelece? Quer dizer que eu tenho que ter um aparelho que serve para medir o barulho. Esses aparelhos, infelizmente, nós não temos. Então, são essas dificuldades que nós temos para poder conseguir sancionar pessoas que, por exemplo, agridem o meio ambiente. Mas os meios naturais que nós temos usados é mesmo de educação, sensibilização, workshops, palestras, colóquios, entrevistas, debate, conforme estamos aqui a fazer. Essas informações, por acaso, têm chegado, tanto faz a entes públicos como privados, assim como a sociedade civil em geral. Muito bom. Professor, tanto o doutor como o professor, tem uma questão que fica a mim, me complica bastante. Eu vou aproveitando então a minha oportunidade que vocês estão aqui. Existem casas que tem um gerador, o dono, o proprietário desta casa tem um gerador, e esse gerador faz barulho. Só que por eles, o proprietário, por ter costas largas, né, assim que nós dizemos na gíria, ele diz, pode se queixar de quiser, não vamos fazer nada. E às vezes isso funciona. Qual será a solução? Bem, da nossa parte, e muito bem foi colocada a questão, ele é nosso vizinho. Portanto, o vizinho, e tem-se dito na gíria, na nossa cultura, diz que o vizinho é a família número 1. Sim. Porque quando eu tiver alguma preocupação, quando eu estiver aflito, a quem devo recorrer? É o vizinho, e não ao familiar que está distante. Portanto, a boa maneira mesmo é conversar com esse vizinho, para que ele entenda. Entender no sentido de que o meu problema pode ser o problema dele também. Mas quando repetidas vezes conversar de forma amena, de forma responsável, não é? A esse vizinho, 1, 2, 3 vezes não me entenda, ali o cidadão é chamado para dirigir a sua queixa, apresentar o seu problema às instituições afins. Vamos nos referir concretamente da administração pública, ou administração local do Estado, ou então a Polícia Nacional. Porque só são esses elementos que podem nos auxiliar, podem nos ajudar a ultrapassar determinados assuntos, determinadas questões que passamos no nosso dia a dia. Porque, na verdade, vamos supor que
em nossa casa, não é? Esteja alguém doente. E se esse gerador estiver a fazer muito barulho, quer dizer, pode vitimar Sim, o doente nesse caso. caso. Então, por isso é que eu dizia de que essa preocupação pode ser nossa naquele momento, mas amanhã pode ser também dele. Ok. Portanto, tem-se dito de que eu não posso fazer mal ao outro, enquanto também esse mal amanhã, e aliás, quem faz mal a mim, ou faz mal a um outro, também esse mal amanhã será feito a ti. Então devemos ter essa cultura de sentirmos de que a preocupação do outro, a preocupação do meu vizinho, hoje, amanhã, pode ser minha preocupação, ou então ser preocupação de um outro parente. Tá certo. Certo, lá, quanto a essa questão mesmo, de que há um gerador a fazer excesso de barulho e o vizinho está a sentir-se incomodado, eu gostaria por dizer que este é um crime. Está tipificado no Código Penal, que nós chamamos de poluição sonora. Vai de 1 a 5 anos de prisão. Ok. Ou seja, e é preciso que aqui fique claro que o desconhecimento da lei não inibe a sanção do prevaricador. Não importa se você não conhece a lei, mas se você cometeu e você foi apanhado em flagrante delito, você pode ser responsabilizado. É preciso ficar aqui claro, vamos só definir o que é o direito. O direito, segundo as escrituras jurídicas, define o direito como um conjunto de normas e princípios que visam regular a conduta do homem na sociedade. Ou seja, o homem, tão logo que é nascido, quando vem aqui para este mundo, já encontra regras, encontra normas que é para ele seguir. Quando não segue essas normas, o que é que acontece? É como se tivéssemos a dizer, o pai vai dizer vai à escola. Se você não ir à escola, o que é que vai acontecer? O pai vai fazer alguma coisa. Sim, vai bater. É como o direito. O direito diz, é um conjunto de regras e princípios que visam regular a conduta do homem na sociedade. Quando o homem não está a seguir esses padrões, o direito sanciona esse indivíduo. Então, as normas dizem que não se pode criar poluição sonora. O vizinho, a moto já veio com filtro, ele pega, rasga o escape para a moto fazer muito barulho. O que é que eu tenho que fazer como cidadão consciente? Eu que conheço de cidadania. Vou fazer uma denúncia anônima. Faço uma denúncia anônima, a polícia chama-lhe a atenção, se assim ser prorrogante, então o indivíduo é responsabilizado. Nunca vão saber que eu é que denunciei. Porque se nós esperarmos que a polícia responsabilize essas pessoas, não é hoje. Por isso, cada um é polícia do outro. Se nós queremos viver de forma harmoniosa na sociedade. Porque o que é que acontece? Se nós não cumprirmos as regras sociais, um vizinho pode vir tirar manga na minha mangueira. Por quê? Ele pode justificar que eu não nasci com a mangueira. A mangueira é de Deus. Eu posso tirar manga na tua mangueira. Numa primeira fase pode ser que ele tenha razão, parece que tem razão. Sim. Mas só que as regras sociais dizem não, o que é do outro é do outro. Você não pode tirar manga na mangueira do outro, sem antes pedir, sem uma autorização prévia. Logo, o direito vem para dizer o que é do outro é do outro. O que é público. Podemos oferecer um bem público, mas não podemos danificar. Quem danificar vai ser responsabilizado. Então, este indivíduo que tem um gerador a fazer muito barulho, nós temos dito que o vizinho é família, o vizinho é uma sincronia. É agora para ver que o vizinho não cumprimenta o vizinho, não. O vizinho é família. Na nossa terra sempre tivemos os nossos vizinhos como pai. Então, é chegar lá, é conversar com o vizinho. Porque há pessoas também que vão lá para pedir com que o vizinho baixe o gerador sem maneiras. Também precisa a gente ter educação. Sim. Você pode ter razão, mas perderes a razão por dirigir-se mal. Então chega no vizinho com todo o respeito. Vizinho, por favor, o que é que achas? O gerador está um pouquinho alto. O que é que... Ali vão encontrar um meio termo. Caso ele criar resistência, então use esses mecanismos que nós estamos a falar, de ir nas instâncias superiores que superintendem aquela área para que então seja responsabilizado e consigamos viver em harmonia, porque o objetivo é viver em harmonia. Imaginem que eu estou na minha casa. A minha casa tem-se dito que é um lar docilar. É onde eu me sinto mais à vontade, mas o vizinho a fazer barulho.
como é que fica? Tem-se dito que os ouvidos não têm tampa. Eu não vou conseguir tapar os ouvidos para não ouvir o barulho do vizinho. Então o vizinho tem que se rever. É mais ou menos isso. Muito bom. Professor, e todas as questões que às vezes, tanto as vossas respostas como as questões que estou aqui a colocar, isso acontece atualmente. Eu colocaria mais uma outra. Hoje em dia, ainda existem aquelas obras que o governo coloca num determinado espaço. Eu não sei se por culpa do empreiteiro, a Constituição que faz o contrato, a obra começa, algumas obras até, coloca até as portas, mas fica abandonada. Depois o que acontece? A população vem, invade, estraga. Quem é que é cúmplice de quando isso acontece, quando essa situação acontece, quem é culpado daquilo? É o governo ou a população? Neste quesito, da nossa parte, não podemos considerar como o governo é o culpado. Aqui é levarmos a conhecimento do público de que o Estado é uma entidade de bem. Sim. O Estado. Portanto, dizíamos que o Estado somos todos nós, mas entre aspas o Estado é uma entidade de bem. Então, se o Estado aloca verbas, contrata empreiteiro para levar a cabo ou então construir uma determinada obra e que essa obra, vamos supor que é uma escola que deve servir para a comunidade, mas que por razões óbvias, não é uma ou outra razão, essa obra não é concluída, mas o cidadão vem para vandalizar. Aqui podemos já dar a culpa à população, ao cidadão. Por quê? Porque primeiro devemos entender por que o empreiteiro não terminou a sua obra. Pode ser que o Estado ou o governo não terminou de fazer o pagamento, proceder o pagamento. Sim, sim. Logo, a população, ao entender que a dificuldade está no próprio governo, que contratou a empresa, que contratou o empreiteiro para colocar aquele bem público à nossa disposição, mas que não chegou de concluir, isso não justifica, isso não faz fé de que o cidadão vandalize esse meio. O que se deve fazer até é mesmo a sua proteção. Proteger esse bem, aguardarmos e, se melhor até, nos informarmos, a população, o cidadão, informar-se, porque que a obra que começou nesse período, e aliás, toda e qualquer obra tem o período que inicia e o período que termina. Sim. Mas se ver que o período vai alastrando-se, vai passando, o cidadão tem esse direito de ir às estruturas, não é, administrativas ou na administração local do Estado, estamos a falar da administração municipal, comunal ou próprio governo da província, para se informar. Porque que essa obra, seu período do seu término era esse, mas até hoje não termina. Portanto, ali ele recebe os esclarecimentos, é passada a informação à comunidade e essa comunidade mesmo é chamada para proteger, para que tão logo o Estado, ou o governo, ou a administração proceda com o pagamento ou qual é a irregularidade que houve na execução da obra, o empreiteiro poder continuar com a execução dessa obra. Portanto, aqui o que se pede é a colaboração da comunidade, tanto na sua fiscalização como na sua manutenção ou conservação. Porque tão logo que termina esse bem, portanto, ele deixa de ser uma obra, passando para um bem, e que a população deve usufruir. Sim. Você tem uma contribuição acerca? Certo. É dizer que não podemos aceitar que um determinado indivíduo, de forma particular, singular, danifique um bem público. Porque o nome já diz, é um bem público. Quer dizer que não tem dono. Todos nós somos donos desse bem. Não tem um dono singular. Não, isso não existe. Por isso, toda prática que visa danificar um bem público é uma prática errada, é uma prática de uma pessoa inconsequente, uma pessoa que não tem educação, uma pessoa que não tem escrúpulos, podemos assim usar esses termos um bocadinho mais pesados, porque imagino que um determinado bem não foi concluído. E, a princípio, um determinado bem que já tem alicerce, tem parede, tem portas, foi traçado para
ser terminado. Mas no percurso do processo, existem várias situações que acontecem, por isso o projeto não está terminado. E você vai danificar um bem público porque não foi terminado. E agora, quando você vai danificar, vai terminar quando? Então, isso é questão já de consciência. Por isso eu tenho dito que muitos dos erros que a gente comete é por falta mesmo de educação. Não é porque o Estado é que está errado. O que é o Estado? Vamos definir o que é o Estado. Em direito, o Estado é um conjunto de povos situado num determinado território submetido a um poder político. Isso aqui é Estado. É um conjunto de povos. Então, o Estado somos mesmo nós. Somos nós que estamos a construir aquela escola. Simplesmente só contratamos empreiteiro para vir nos construir a escola, porque o dinheiro é nosso, é do Estado. O Estado somos nós. Porque muitas das vezes nós não entendemos bem as definições das coisas e pensamos que o Estado é um cidadão chamado Joaquim ou Antônio. Não! O Estado é um conjunto de pessoas situados num determinado território e submetidos a um poder político. Esse aqui é o Estado. Quando falarem que a escola é do Estado, é de toda a população que vive num determinado local. Quando falarem que essa rua é do Estado, é de toda a gente que vive naquele determinado local. Então, por isso, é preciso que as pessoas entendam que coisa do Estado é da população que vive naquela área. Quando um cidadão danificar um bem público, ele danificou praticamente o copo dele de água, que bebe água. Porque é dele também, querendo ou não, é dele. Porque o dinheiro que construiu-se aquela escola é dele. Por isso nós falamos que os bens públicos são adquiridos por duas vias. Por recursos derivados e recursos originários. Os recursos originários são aqueles que originam dos recursos naturais, diretamente. Os derivados são aqueles que derivam dos impostos. Quem paga imposto? Não sou eu. Quem paga imposto não é o indivíduo que anda com viatura na via pública. Quem paga imposto não é o nosso irmão que tem uma cantina. Quem paga imposto não são as pessoas que vendem no mercado. Não são as pessoas que têm armazéns, lojas e por aí fora. Então, estes não são os tais cidadãos. Sim. Então, quando estão a construir um bem público, é com o nosso dinheiro. Aqui simplesmente só demos para que cada um dê a sua parte e a gente contribua para construir uma escola onde todos os nossos filhos vão estudar. Então, quando vem um indivíduo de forma, negativa e vem destruir um bem público, esse indivíduo deve ser sancionado, deve ser informado às instâncias que o indivíduo está a danificar o que é meu. Imagina um indivíduo acorda de um dia para a noite, chega e destrói, por exemplo, o Monumento à Paz. Parte uma lâmpada. De noite acordou, chegou no Monumento à Paz, deixa cair aquela pomba. Meu amigo, imagine qual é o impacto que vai causar, qual é o remorso que vai nos causar. Estamos a falar de um monumento histórico da paz de Angola. Um indivíduo, só porque aquele é um bem público, também vai lá e deixa cair aquilo. Esse indivíduo a gente vai olhar como um cidadão normal. Não, a gente deve informar as instâncias que é para ser sancionado. Ok. Mais ou menos isso. Sim. Professor, eu sei que já estamos no fim, mesmo, mas sim, eu não queria que deixasse aqui uma pergunta, que também todas as perguntas sempre me fazem confusão e já estão aqui a me ajudar. Qual é a minha contribuição para a preservação do meio público, professor? Bem, para nós a contribuição, portanto, nossa e de qualquer cidadão, é de facto cuidar. Okay. É como se estivéssemos na nossa casa, temos um copo, temos um prato, devemos cuidar, porque esse copo, esse prato, custou-nos dinheiro, reduziu-nos, de certa maneira, o valor que tínhamos, e se nós destruirmos hoje, partirmos hoje, significa dizer que teremos que procurar mais recursos para comprar mais um outro prato. Então, ali sim, porque, na verdade, esse bem público custa recursos do Estado, os recursos que são de todos nós, mas quando destruímos esse bem, que já custou esse recurso, para a sua reposição ou a sua manutenção vai levando tempo, porque são tantos bens, são tantas situações, são tantos problemas que o Estado vai resolvendo e cada bem público tem o seu tempo. Então, logo, devemos cuidar. Ao cuidarmos, se nós temos uma escola, temos um posto de saúde hoje, amanhã podemos ter, por exemplo, um sistema de água, podemos ter postos de iluminação pública, ali sim. Portanto, em linhas gerais, o que se deve fazer é, de facto, cuidarmos
tudo aquilo que está à nossa disposição. E essa tarefa é de todo o cidadão. Por quê? Porque dizíamos que o cidadão tem direitos, tem deveres. Então, se ele tem direito, não pode destruir aquilo que é direito, aquilo que é bem para ele mesmo. Não pode. Daí, então, em síntese, ou de forma resumida, o que devemos, de facto, o que deve fazer o cidadão é mesmo cuidar todo o bem público colocado à sua disposição. Obrigado, professor. É a mesma pergunta que vou fazer ao doutor. Exato. Cada um de nós deve fazer parte para a contribuição do meio ambiental, não é? Certo. Qual seria a nossa parte? Exato. A nossa parte, eu começaria por dizer, primeiro, é termos respeito a tudo que está à nossa volta. Nós, os seres humanos, temos o hábito de pensar que nós somos melhores que as outras coisas. Não. Eu, Cristóvão Adão José, não sou melhor que esse copo. Porque o copo tem a função dele, eu também tenho a minha função. Eu, Cristóvão Adão José, não sou melhor que um animal. O animal tem a função dele, eu também tenho a minha função. O telefone tem a função dele, eu também tenho a minha função. É mania do ser humano pensar que ele é que é o dono de todas as coisas. Por isso, ele danifica. Por isso, ele explora como ele bem entender. O ser humano deve olhar as coisas e dar o valor que elas são. Quando eu falo de termos respeito por outras coisas, quero dizer o que é o respeito. O respeito do latim significa respecto, quer dizer que olhar outra vez. Respeito vem de reflexão, olhar outra vez, olhar duas vezes. Você deve respeitar o copo, porque ele pode te valer muito mais. Você deve respeitar a escola, porque pode te valer muito mais. Nós temos um problema de ver pelo imediatismo agora. Eu vou danificar um posto público para me vender a lâmpada, para ter um dinheiro para comprar massa para comer. Só que a massa vai acabar agora e amanhã vai andar nas escuras. E pode ser esfaqueado por um milhante, porque está nas escuras. Então a gente deve passar a olhar para além das coisas. Eu vou caçar, por exemplo, vou caçar um animal, vou comer com a minha família e a pele, vou fazer, por exemplo, um banco para me passar a sentar. E no outro mês vou caçar outro animal. Isso não é mal. Porque o ser humano sempre esteve diante da natureza. Mas quando você caça 30 animais, como é que esses animais vão se reproduzir a tempo recorde para você depois, daqui a 2 meses, se alimentar desses mesmos animais? Complicado. Como é que você vai viver num ambiente em que alguém consumiu esta água e pega a garrafa, deita em qualquer local? Esta garrafa, quando ir na água, nós temos aqui embaixo o rio Zambeze. É preciso dizer que tudo que a gente produz vai nas zonas mais baixas. O que está na nossa zona mais baixa aqui? É o rio. Quando as chuvas caem, vão levar todas essas garrafas no rio. E o plástico vai começar a se deteriorar. O peixe vai encontrar as partículas do plástico. O peixe não é um ser consciente. Vai pensar que plástico é comida, vai comer. E quem come o peixe? Somos nós. Amanhã temos problemas de câncer. Por quê? Porque temos plástico. Há pessoas que estão a ser encontrados plásticos no organismo. Quando nós descartamos os resíduos, por exemplo, uma vaca, quando está a pastar, não tem a capacidade de olhar que aqui tem capim e aqui tem plástico. Ele só vai meter a língua e vai comendo. Então, nós precisamos respeitar a natureza para que a natureza também nos respeite. Porque é o ser humano que depende da natureza. A natureza não depende do ser humano. A natureza por si só, os leões, os elefantes, entre eles podem viver anos e anos, porque eles próprios se alimentam entre eles. Os carnívoros comem os herbívoros comem as ervas. As ervas produzem o que nós chamamos de matérias inorgânicas. Sai através da fotossíntese, cria mais os seres vivos, e assim sucessivamente. O ser humano é que depende da natureza para sobreviver. Então, deve ser o ser humano a proteger a natureza para que ele torne cada vez mais sustentável. Porque senão, volta e meia,
Olha, hoje já estamos a falar que o Mucive, aliás, já não temos Mucive na mata. É para ver que os recursos naturais são escassos, acabam. Se o homem não usufrui de forma racional, de forma responsável, acaba. Por isso, aqui a nossa palavra que fica é respeito pelas coisas. O computador devemos respeitá-lo porque também tem função dele. E ele tem função que o homem não faz. Como é que nós não respeitamos o computador se o computador tem funções que também nós não conseguimos desempenhar? O copo tem funções que nós não conseguimos desempenhar. Se nós metermos a água aqui, não vai durar tanto tempo que está durando o copo. Então o copo também é importante. Então vamos olhar tudo na vida é importante. Assim eu acho que vamos proteger mais o nosso meio ambiente. Obrigado. Então, Professor, só para dizer que antigamente eu sempre ouvia dizer que Alto Zambeze tem muitos peixes, mas infelizmente eu acho que se vocês passarem no mercado vão encontrar muito peixe ali. Mesmo até falando de mel, ouvia sempre que havia muito mel, mas amanhã se girarem não vão encontrar mel. E se encontrar um preço muito alto, nem vão conseguir comprar. Eu acho que concordo plenamente com vocês. Nós é que criamos dificuldade na natureza, tanto também como os meios públicos. Muito obrigado. Esta foi a conversa com o professor Alexandre Bumba, ex-administrador do município de Alto Zambeze, e também tem outras funções que ele exerce. Assim também conversei com o Dr. Adão, que é especialista na área de ambiente. Ele não se considera assim, mas... pelo aquilo que ele diz. Sou ambientalista. Ambientalista, yeah. O ambientalista é aquele que cuida do ambiente. Ok. Ele é ambientalista, mas para mim posso até chamar como especialista, porque és bom nisso. Já sabe a conversa. Será que tem alguma palavra antes de fecharmos o canal, tanto o Dr. Adão, assim como o professor Bumba, para deixar no canal? Para nós é agradecermos, né, o contacto que tivemos e a informação que passamos. Certo. Na verdade, voltaremos mais vezes. E sempre disponíveis para qualquer contato. Aqui já é a tua casa. Obrigado. Já está Obrigado mesmo. Aqui nos sentimos em casa. Certo. É como o peixe do Alto Zambeze. Não tem como esquecer. Não tem como esquecer. Volta sempre porque nos sentimos em casa. Certo. Exato. Nós também estamos agradecidos Certo. pelo convite. Por acaso estou surpreendido por esta casa. Obrigado. Bonita, não esperava. Fui surpreendido pela positiva. Estão mesmo de parabéns. Obrigado. Continuem. Pelo menos eu vou para o Luena, vou dizer, olha, estive numa casa, fui entrevistado. Casa aqui no Luena não tem. Obrigado. Então é gratificante. E dizer que o espelho deste município é o rio. Rio Zambeze. Zambeze, e Muito não bom. o peixe. Porque o peixe vem do rio. Então cuidem o rio para que tenham sempre peixe. Porque se não cuidarem o rio, vocês não vão ter peixe. Este município chama-se Zambeze por causa do rio e não por causa do peixe. O peixe está dentro do rio. Então cuidem do rio para que o Zambeze seja cada vez melhor e cada vez mais sustentável. Não esperem que pessoas que vêm de fora vão cuidar do rio. Isso nunca vai acontecer. Porque eu tenho dito que numa turma, quem cuida do quadro são os alunos, porque os professores só vão dar aula e vão sair. Então, quem estão sempre com o quadro são os alunos. Então, vocês é que estão sempre com o rio, cuidem do vosso rio. É um município muito bonito, fala-se muito. Tem-se dito que a bandeira do Alto Zambeze é o peixe. Mas eu repito, a bandeira do Alto Zambeze é o rio Zambeze. Então, cuidem do rio Zambeze, que terão peixe a vida toda. E vamos cuidar. Obrigado mais uma vez. Obrigado. Então, este foi o vídeo. Quero te pedir que se inscreva no canal. Há muita gente que assiste o vídeo, mas não se inscreve. Se você se inscrever, vai estar ajudando o nosso canal a crescer. Ativa também o sininho das notificações, porque qualquer vídeo que nós que tivermos a postar no canal, você receberá automaticamente. E desejamos que fique com Deus.